A coletiva do presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, pareceu muito mais um movimento político e de controle de narrativa do que uma tentativa real de acalmar a crise no clube. Em vez de assumir diretamente os erros da temporada, Florentino adotou um tom defensivo, atacando imprensa, vazamentos internos e até levantando a ideia de perseguição contra o Real Madrid. O problema é que o momento do clube é delicado demais para esse tipo de discurso funcionar plenamente. O Real vem de uma temporada sem títulos importantes, perdeu espaço para o FC Barcelona na La Liga, caiu na Champions e ainda vive um ambiente interno turbulento, com notícias de brigas no elenco e instabilidade técnica. Quando Florentino diz que o vazamento é pior que a briga, ele praticamente admite que os conflitos internos existem, mas tenta mudar o foco do problema. Isso pode até proteger o elenco no curto prazo, mas também passa a sensação de que o clube está mais preocupado com imagem do que com solução. Ao mesmo tempo, é impossível ignorar o peso histórico dele. Florentino construiu uma das eras mais vitoriosas da história do Real Madrid, com múltiplas Champions e domínio financeiro gigantesco. Florentino Pérez ainda tem muito apoio interno, justamente porque entregou resultados durante décadas. Mas existe um detalhe importante. Talvez essa coletiva tenha mostrado, pela primeira vez em muitos anos, um Florentino mais pressionado e menos intocável. A decisão de convocar eleições e reforçar que não vai renunciar pareceu uma tentativa de demonstrar força, só que acabou expondo que a pressão realmente chegou nele. E, sinceramente, a impressão que fica é que o Real Madrid entrou numa fase perigosa. Um clube acostumado a vencer, mas que hoje parece dividido entre passado glorioso e futuro incerto. Quando o presidente fala mais sobre jornalistas e conspirações do que sobre futebol, normalmente é sinal de que a crise é maior do que querem admitir. E o mais preocupante é que essa crise parece atingir justamente o ponto que sempre foi a maior força do Real Madrid, a sensação de controle absoluto. Durante anos, o clube transmitia aquela imagem de máquina perfeita. Mesmo quando perdia, parecia saber exatamente qual seria o próximo passo. Agora, não. A coletiva de Florentino passou uma ideia estranha de desgaste. Em vários momentos, ele pareceu irritado, tentando reafirmar a autoridade o tempo inteiro. Isso acontece porque o ambiente mudou. A nova geração de jogadores não funciona mais no mesmo modelo dos galácticos, onde o peso da camisa e da presidência resolvia tudo sozinho. E aí entra um ponto delicado, a gestão de estrelas. O Real Madrid montou um elenco cheio de nomes gigantes, mas sem encontrar um equilíbrio claro entre ego, liderança e futebol. Quando começam rumores de discussões internas, panelinhas e insatisfação no vestiário, isso quase sempre afeta desempenho em campo. Não é coincidência que o time tenha oscilado tanto justamente nos jogos decisivos. Além disso, Florentino parece preso numa tentativa de proteger a imagem institucional do clube acima de tudo. Só que o futebol atual funciona diferente. Hoje, silêncio demais gera ainda mais especulação. Quanto mais o Real Madrid tenta controlar a narrativa, mais a imprensa e os torcedores percebem tensão. Outro detalhe importante é como essa coletiva pode impactar o futuro do elenco. Jogadores jovens observam tudo. Um clube em crise institucional pode perder força no mercado, principalmente contra projetos mais estáveis hoje, como o Manchester City ou até o novo ciclo do Paris Saint-Germain. E existe uma sensação crescente de fim de ciclo, não necessariamente de Florentino saindo agora, mas de um modelo de gestão que talvez não consiga mais controlar o futebol moderno da mesma forma que controlava há 10 anos. O Real Madrid continua enorme, continua poderoso, mas já não parece invencível nos bastidores. O mais simbólico foi perceber que a coletiva tentou transmitir tranquilidade, mas acabou aumentando ainda mais a percepção de caos. Porque quando um presidente tão experiente sente a necessidade de vir a público se justificar tanto, é porque internamente a pressão já virou incêndio.